Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast do Salas Brasil, o backstage do Salas Brasil. É um prazer muito grande estar novamente aqui com você, que é de eventos ou que de alguma forma trabalha, estuda ou se enfiou dentro da nossa área, né? O podcast do Salas Brasil, eu sempre costumo dizer, nasceu por curiosidade que nós temos de saber como que o nosso entrevistado, como as pessoas que trabalham conosco, que agem nos nossos eventos, pensam e organizam os seus eventos. E então, nessa resenha, a gente consegue contar um pouco da história do convidado e acho que com certeza dá uma dica para você que nos assiste, tendo insights, ideias novas e inspirações para criar o seu evento. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, uma pessoa multitarefas, multifacetada, que já experimentou um pouco de tudo dentro do nosso mercado e do mercado que ele atua. Então, é uma satisfação muito grande para mim tê-lo aqui, André, e eu vou fazer uma apresentação rápida. O André Augusto é um amigo nosso, além de um cliente do Salas Brasil, um amigo nosso, está conosco já algum tempo usando os nossos espaços. O André é um professor, ele se graduou em... Vou ter que ler aqui, André, porque é muita coisa, tá? O André, ele é professor, ele é personal, treinador, fez graduação e pós-graduação na área de bodybuilding, que é uma área diferente que você vai conhecer um pouco melhor. E de uns tempos para cá, o André vai dizer para a gente mais ou menos a data, ele criou a Eu Informa, que é uma empresa de eventos na qual ele ministra cursos na área dos portinhos. Então, queria te agradecer, André, por ter vindo aqui, bater um papo comigo e contar um pouco da tua experiência. Eu que agradeço o convite, né? E na verdade a gente só vai fazer hoje aqui um pouquinho do que a gente faz toda vez que se vê, que é bater um papo, conversar aqui entre amigos e espero que o pessoal de casa possa gostar do que a gente vai falar hoje aqui e que algumas dessas experiências aí que eu tive possa ajudar você que está começando ou tem vontade de fazer algo diferente, sair às vezes da sua área e se aventurar como eu fiz, né? Então vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessas experiências aí com o pessoal. Show de bola. Pô, já que você falou de iniciar uma etapa nova, uma fase nova, acho que o que mais chama atenção, até para as pessoas que estão começando ou que estão, de repente, migrando de carreira ou querendo fazer algo mais, tal, é contar um pouco dessa história. Como que um personal, como que uma pessoa que se gradua, vai para a sala de aula, vai dar aula, vai treinar os seus alunos, etc. Como que essa pessoa, em determinado momento, para, né? Em que momento que você parou e falou assim, cara, eu posso ministrar cursos, eu posso ir para o palco. Você é um palestrante nato, né? Pelo que eu já te conheço, né? Você tem uma forma de empolgar as pessoas da maneira como você fala. Mas assim, em que momento que deu esse clique em você para... Na verdade, e isso de falar com pessoas, apresentar um produto para as pessoas, de vender. Porque na minha cabeça, eu não tenho, pessoal, formação em questão de marketing, eu não tenho formação de eventos, eu nunca parei para estudar. Minha formação ela é educação física, minha formação é teologia, fiz uma faculdade de teologia, mas desde criança a culpa é do meu pai. Meu pai tinha um comércio e ele me levava, eu era o filho mais velho, sou o filho mais velho, e eu chegava da escola e ele falava, depois da escola você vai almoçar e você vai vir para a loja. E meu pai teve loja de tudo que você imagina nessa vida. Loja de móveis usados na época, loja de casa de ração de animais. E eu sempre ia para a loja e eu via meu pai atendendo as pessoas. Então meu pai vinha, apresentava um móvel, falava, ó, essa mesa, ela é uma mesa super moderna,
tal, e começava a falar das características, e eu vendo meu pai atendendo. Quando meu pai fazia a venda e tinha que fazer a entrega, eu ficava sozinho na loja. Então, quando as pessoas chegavam, o que que eu fazia? Eu imitava meu pai. Pô, essa mesa é assim, assim, assado, uma pinos, ó, ela é excelente e tal, a gaveta aqui, ó, esse puxador tal, super. E comecei a vender. Comecei a vender e gostei de vender. Então, para mim, a formação em educação física nada foi do que vender o treinamento. E aí vim trabalhar aqui em São Paulo, na Competition, onde você me conheceu. E ali na sala de musculação eu me destacava pelo meu atendimento. Então eu não era um professor que esperava as pessoas me abordarem e perguntarem. Eu ia até as pessoas porque eu sabia que eu tinha um produto a vender. E qual era o produto que eu tinha a vender? A correção do exercício. A explicação de um exercício. E ali eu fazia o quê? Era uma forma de eu mostrar o meu trabalho e vender o personal, que daria uma renda maior. Então eu entendi que eu precisava saber vender. Trabalhei 10, 12 anos aqui na Competition, mas chegou uma hora que eu estava muito cansado, porque a vida do personal é você acordar 5 da manhã e fechar a academia às vezes 10, 11 da noite e trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Você ganha dinheiro, mas você se desgasta muito também. Em 2015, que foi a sua pergunta, né? Quando que virou a chave? Em 2015 eu ganhei uma bolsa de estudos para morar em New Jersey estudando teologia. Pô, isso que eu ia te perguntar. Essa história da teologia é muito louca, né? Isso, eu fazia durante o final de semana um trabalho na minha cidade, Suzano, numa igreja com jovens. Então eu liderava os jovens ali, meu fim de semana era cuidando dos Você jovens tinha ali esse na perfil igreja. já de Tinha esse liderar? perfil de Não, liderar, sim. desde pequeno. E aí o que que acontece? Aí surgiu uma bolsa de estudos lá em New Jersey e eu fui indicado para essa bolsa, eu e minha esposa. E eu falei, poxa, eu preciso ter uma experiência internacional, melhorar meu inglês, vou lá estudar. E era uma bolsa 100%. Então eu tinha lá escola, transporte e alimentação. E eu já era casado, eu falei, poxa, eu consigo abrir mão de toda a minha renda aqui. Aí eu mandei embora todos os meus alunos, pedi demissão da academia aqui. Aí meu coordenador falou, não, nós não queremos que você saia. Eu vou te dar uma licença não remunerada, você vai lá, estuda o tempo que você precisar e volta. Quando você voltar, a gente reativa seu contrato. Fui para os Estados Unidos. E lá eu estava muito fisicamente acabado. Então eu comecei a pensar. Eu sou muito religioso, eu falava, Deus, me dá uma estratégia. Eu preciso ter uma estratégia para quando eu voltar para o Brasil, ter uma outra fonte de renda. Porque no ritmo que eu tô trabalhando 14 horas por dia aqui, eu vou bater o carro e vou morrer. Porque eu vinha do interior, vinha de Suzano todo dia, 60 quilômetros para vir, 60 para voltar. Várias vezes já dormi no volante. Várias vezes já cheguei aqui na Avenida Paulista sem saber como tinha chego. Então eu costumo dizer que o anjo aqui o anjo que me guarda aqui é forte. E aí eu falei, poxa, eu preciso de uma estratégia. E aí quando eu voltei com essa ideia. Eu vou começar uma empresa de cursos e palestras. E aí nasceu a Eu Informa. E aí nasceu a Eu Informa. Só que aí eu tinha um problema. Meu sonho era dar as palestras. Mas ninguém me conhece. Ninguém me conhecia na época. Na minha área. Então eu sabia falar pela teologia, pelo papai lá, pelo papai. Eu sabia vender, eu sabia falar. Eu tinha um conteúdo bom a ser vendido, mas quem aqui ia comprar se ninguém me conhecesse? E aí eu tive uma ideia no estilo do quê? Já que eu não posso abrir os shows, já que eu não posso ser a banda principal do show, Ou seu coadjuvante. eu vou ser o coadjuvante, eu vou organizar o show. Então, meu primeiro desafio foi vir aqui na Competition, onde a Salas Brasil tem a parceria, e eu consegui o auditório 100% gratuito, em troca de algumas vagas. No meu primeiro evento, eu apresentei o projeto, eu falei, ó, tem um projeto, quero trazer um professor para dar palestra sobre musculação, capacitar a equipe de vocês. E dentro dessa capacitação, eu troquei o quê? O auditório por vagas para que os funcionários da empresa fossem capacitados
e na outra ponta eu não tinha dinheiro para pagar o palestrante. Então, o próprio receita ali. Então eu liguei para o palestrante. Então eu consegui fechar numa ponta o local com custo zero. Então eu falei, beleza, já fechei o local com custo zero, diminui meu risco. Então, primeira dica aí, diminua o seu risco. Fechei o local com custo zero, em troca de vagas para alguns funcionários da empresa. É. Então, o que aconteceu ali? Ali já não ia estar vazio o curso. Porque pelo menos aqueles 10 que eu troquei de vaga ali já... E aí eu confiava em vender, na minha venda. Então, o que eu comecei? Ó, vai ter um curso top aqui na academia, hein? E comecei a vender para os outros professores. Vai ter um curso top, cara excelente. O cara, ó, atleta tetracampeão brasileiro, vai estar aqui dando a palestra pra gente. Você se preocupou, claro, em colocar realmente um palestrante. Aí o que eu fiz? A banda principal era tocar. Era um cara muito bom. E aí eu liguei para esse cara, eu não tinha o dinheiro, era o Fábio Caverna. Eu não tinha o dinheiro, perguntei para ele na época, Fábio, qual é o seu cachê? Qual que é o seu cachê? Vamos supor que ele falou aqui, ó, 3 mil. Meu cachê é 3 mil. Aí eu peguei e falei para ele, é o seguinte, eu quero te pagar mais do que 3 mil. Aí vai a venda, né? Aí vai meu lado vendedor. Falei, Fábio, eu quero te pagar mais do que 3 mil. Porque você merece mais do que 3 mil. Mas você não quer entrar de sócio meu no evento? Falei para ele. Você não quer entrar no risco comigo? Garantido eu vou pagar seu hotel, sua passagem e sua alimentação. Então você não vai perder nada. O máximo que você vai perder é seu final de semana. Você vem dar o curso aqui numa estrutura maravilhosa, mandei as fotos da academia, que é super linda. Então isso já enche os olhos da pessoa. Aí eu falei, você vem, você vai dar o curso, eu confio que eu vou vender bastante. E aí eu vou te pagar mais do que 3 mil. Eu vou te pagar 50% de tudo que entrar. E dali tudo começou. Porque e aí tudo começou. Você começou a fazer... no primeiro evento, eu fiz mais de 90 vendas no primeiro evento. Mais de 90 vendas. No final, eu paguei para ele 150% do valor do cachê que ele tinha pedido inicialmente. Muito bom. Então eu paguei 50% a mais do que ele queria receber. O evento do Patrick, ele veio, foi a sua segunda empreitada? Não. Assim, não. Não, eu já teve outras pequenas? O que aconteceu, pessoal? Aí, fazendo esse primeiro evento de sucesso, o burburinho começou aqui na região. Pô, você perdeu, você não foi e tal. Eu comecei a trazer outros eventos, outros cursos, outras palestras, fechei várias datas. E aí eu fui entrando de organizador, e aí eu fui pagando os prolabores, fui tirando meu lucro, fui fazendo... já era uma empresinha ali nascendo, E aí né? eu já tinha meu mailing. E você continuava fazendo o trabalho ainda e aí eu continuava de personal e continuava... Dá para conciliar isso aí? Dava, porque aqui era... Fácil não é. Porque aí conforme você vai recebendo a mensagem do pessoal... Na época era assim, eu recebia as mensagens, querendo informações, eu mandava a mensagem pronta, aquela mensagem com as informações, a pessoa mandava os dados bancários, eu fazia a compra, pegava ali o comprovante, estamos falando de salvava... 2015 aí, André? 2016. 2016. Aí eu, durante o trabalho ali, eu salvava comprovante e tal, fazia contabilidade, tudo bonitinho. Então eu fazia a venda, eu fazia a cobrança, eu fazia o financeiro, eu fazia tudo. Eu carregava a cadeira, eu buscava o palestrante no aeroporto, eu levava o palestrante no hotel, eu limpava o chão, fiz de tudo. Eu lembro que num evento que eu tive seu, assim passando, né, nessas salas, eu lembro do cuidado e do primor que você tem ali com os detalhes, até essa coisa dos brindes, a coisa do material de divulgação. Você, apesar de não ser, ou ao menos não era até então, especialista em eventos, mas você tem esse olhar, esse cuidado. Eu entendia do seguinte, hoje está na moda falar disso, né, de customer experience, ou seja, a experiência do cliente. Eu sabia que a experiência do cliente tinha que ser boa porque eu pedir para o cliente entrar dentro da loja e mostrava a loja para o cliente na época do meu pai. Então, o que eu tinha que fazer? Eu entendia que na minha área as pessoas vendiam a aula, a palestra. As pessoas não vendiam uma experiência. Então, o que eu te falei? Para que o meu evento seja diferente,
E por isso esse primeiro evento aqui, que eu fiz 90 vendas, foi um sucesso, foi o quê? Eu, desde esse primeiro evento, eu já tinha 4 patrocinadores fechados. Eu tinha uma empresa de marmita fit, que veio e serviu café da manhã para todo mundo, um coffee break. Eu tinha uma empresa de roupas, que eu coloquei um stand de roupas e sorteei brindes para os participantes, uma camiseta, uma shakeira. Então a gente fazia sorteio de brindes, então em troca da exposição da marca deles ali, eu não pedia nada para que eles colocassem ali para vender no meu espaço. Eu só falava, eu quero 10 brindes para fazer 10 sorteios. Para melhorar a experiência. Para melhorar a experiência do cliente. Então acabou que loja de suplemento. Então você entrava no meu evento, você tinha um café da manhã com comida fit, onde expunha a marca da empresa que estava ali fazendo. E ali eles pegavam contato de 90 personagens, que cada um tinha 10, 15 alunos. Então sim, rodava, Aham. era interessante para eles. Tinha a empresa de suplemento, fazendo uma degustação. Então você chegava, tomava um whey protein, tomava um pré-treino, ganhava um brinde, um whey protein, tinha os sorteios dos kits. E ali o lojista tinha a vantagem de ter no mailing mais 100 professores, que cada um tem seus alunos também. E aí tinha essas empresas, empresa de roupa. Então a empresa de roupa vendia, porque era bonita a marca de roupa deles. Então, assim, era uma experiência legal. Você entrava, além da palestra, você tinha uma feirinha. Show de bola. Então, esses parceiros iniciais adoraram e falaram, André, estamos com você. Aí eu fui agregando farmácia de manipulação. Tudo que tinha a ver com o meu evento eu trazia. Então era loja de suplemento, Mas assim, ó, marmita fit, farmácia de manipulação. Você ainda trabalhava sozinho aí? Eu trabalhava sozinho. E teve. Só que eu chamava os staffs. Não, então, aí teve um momento, porque assim, ó, uma coisa é você ter é você ser um cara agilizado com os cursos, né? E outra coisa depois é você migrar, no caso da Eu Informa, etc. Tal. Eu quero saber, na tua visão, como funciona isso? Você teve um momento agora, não sei, depois pandemia, a gente vai falar um pouco, mas teve um momento que você falou, agora eu preciso estruturar essa empresa, ou você ainda continua nessa mesma batida, né? Na verdade, assim, precisa estruturar porque eu sou bom na venda. Eu não sou bom no financeiro, por exemplo. Então, por exemplo, você me coloca para fechar uma planilha assim, ó. Eu sou. Eu fico triste. E eu sou uma pessoa do perfil que eu preciso estar feliz para trabalhar. Então, por exemplo, eu sou feliz apresentando produto, eu sou feliz fazendo a venda, eu sou feliz fazendo isso. Agora, se você me colocar... Tá feliz aqui, Tô feliz. Ó. Então, pessoal, agora se você pedir para mim assim, ó, André, faz a planilha de custos do evento, aí você me... Matou. Aí você me mata. Então, o que que acontece? Eu fui trazendo pessoas ali, por exemplo, eu tenho uma contadora na família. Uma cunhada minha que é contadora. Eu puxei ela, falei, ó, quer trabalhar comigo? Um extra? Final de semana, evento assim, eu te mando tudo e ela planilhava tudo para mim. Tô te perguntando isso por causa de um limiarzinho. É assim, ó, o evento não é diferente no teu caso, ainda não pelo que eu te conheço, ele não tem uma regularidade. Não sei se no caso da Eu Informa, você já tem uma regularidade, uma agenda de cursos, mas ainda que tenha, é necessário que ela tenha uma agenda mais robusta para você montar realmente uma empresa que você diga, hoje eu tenho uma empresa que está sediada ali, tem um administrativo, tem um não sei o que, tal. Se você ainda não chegou nesse momento, eu quero que você fale como é gerir uma empresa, que eu vou considerar uma empresa, né? Que trabalha com esquema de freelancer, que trabalha com esquema de demandas variáveis, né? Como que é Informa? Você é uma empresa de demanda variável ou você já está organizado fisicamente? O que que acontece, né? Nesse momento inicial, eu planejava o quê? A cada 3 meses eu vou fazer um curso, um evento, nessa época. Porque era o quê? Eu não dependia da renda dos eventos, mas eu pensava, poxa, a cada 3 meses eu tendo um aporte. Uma renda complementar. Uma renda complementar, por quê? Lembra que eu comecei porque eu não queria depender apenas de aula e eu queria diminuir o meu trabalho presencial na academia. Entendeu? Então, por exemplo, porque o personal é assim, você deu aula, você ganha. O aluno saiu de férias, você não ganha. Você saiu de férias, você não ganha. Você ficou doente, você não ganha.
Pega aí um Covid, fica 10 dias parado para você ver. Você não ganha. Tem que ficar repondo. Então, começou assim. Então, de 3 em 3 meses eu me planejava para fazer um evento. À medida que isso foi crescendo, eu falei, poxa, aí surgiu o que você falou do Patrick. O Patrick foi para quem não conhece, o Patrick Tour é um dos maiores treinadores do mundo hoje no que se refere a fisiculturismo. E ele é o maior treinador da Europa, é um suíço. E esse evento ele sabe o que é dar tudo certo? Sim. Eu não planejei nada, mas tudo correu. Se eu tivesse planejado, Vamos contar esse não casezinho aí. Porque, teria assim, ó, acontecido porque, tão assim, ó, perfeito como foi. e aí eu vou advogar aqui. Uma coisa é você. Porque assim, a pessoa quando ela tem, sabe aquela coisa, nunca desista do seu sonho, que a gente sempre fala isso, tá tudo, você é uma figura ícone para falar desse tipo de coisa, porque você é realmente atirado, né? Eu lembro que um belo dia você chegou para mim e falou para mim, Oswaldo, eu queria conversar com você. Eu tô pensando em trazer um gringo, que é um cara que é um cara famoso no meu setor, e eu tenho um sentimento de que esse cara encheria um auditório, sei lá, para 200 pessoas, etc, tal, né? E louco com louco, né? Aí eu falei assim, André, ó, tem um auditório nosso aí para 400 pessoas. O que que você acha? Já que você está falando em 200, vou te dar uma orientação aqui. Fizemos umas contas lá. E você falou, cara, então vamos reservar uma data. E aí você foi lá e você convidou o cara, acertou com ele, e eu acompanhei durante o processo inteiro, né, desse seu perfil de vendedor, né, para poder trazer esse cara. Então eu queria que você contasse um pouco dessa sensação, né, de ter um primeiro grande evento, né? Eu acho que dos eventos que você fez, esse foi um marco, né, para ser um evento maior. Esse evento ele foi um marco porque assim, eu consegui trazer pessoas do Brasil inteiro. Então você tinha desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul presente no evento. Essas pessoas, a gente colocou mais de 340 professores. As imagens vocês vão acompanhar aí, e vocês vão ver que o auditório ficou cheio na Avenida Paulista. Ah, que show. E o mais legal de tudo é que esse evento ele foi lindo, porque a experiência do cliente foi perfeita. As pessoas, quando chegavam no evento, elas ganhavam uma camiseta do evento, elas ganhavam uma camiseta dos patrocinadores, elas ganhavam um kit de suplementos. Foi mesmo. Mas não foi um kit ruim, Foi um kit foi um baita kit com shakeira, whey protein, tudo assim. Então, para mais de 300 pessoas, todos ganharam. Então a camisa dos staffs era diferente. Então eu consegui trazer empresas grandes como a Black School, que acreditaram no projeto e vieram. Consegui trazer outros parceiros, então farmácia de manipulação, empresa de suplemento. E aí o que aconteceu? Eu também dei a sorte de que o maior atleta brasileiro na época de fisiculturismo era treinado por esse Patrick Tour. E ele estava bombado no YouTube, que é o Rafael Brandão. E aí o que aconteceu? Acabou que no próprio canal do YouTube, o Brandão avisou que o Patrick estaria no Brasil. Então vários atletas quiseram vir até esse evento. Então eu convidei atletas VIPs especiais, cada um ajudou a divulgar na sua rede. Então eu consegui uma divulgação espontânea para o evento, sensacional. Hoje o que a galera cobra, né? Vou cobrar para fazer essa postagem. Eu consegui espontaneamente porque os atletas mais famosos e relevantes no meu meio queriam estar aqui nesse evento para aprender direto da fonte. Então, para o evento dar certo também, você precisa acertar no palestrante. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ajustar a cronologia aqui. Quando foi esse evento? 2017, novembro, 4 e 5 de novembro de 2017. 2017. Vamos arrastar um pouquinho mais. Aí essa sua pegada, você continuou fazendo tudo. Logo em seguida, ali um pouquinho mais lá na frente, a gente se deparou com o avanço aí das mídias sociais, o avanço da tecnologia, etc. A gente começou, então, a entender que os eventos tinham que ter uma outra cara. Mas o que mais acentuou essa necessidade dos eventos online foi a pandemia.
né, a chegada da pandemia. Eu quero que você dê uma arrastadinha de 2 aninhos aí e me conta onde é que você estava ali no janeiro, no março de 2020, como é que estava a vida do André, como é que estava a vida do Eu Informa. Aí o que que aconteceu? Aí eu fiquei conhecido pela Eu Informa, né? Então, aonde eu ia, tinha alguns professores que já tinham feito Curso cursos teu. comigo e elogiando, pô, aquele curso, aquele outro curso. Então, aqui eu já tinha um mailing de mais de 1.000 profissionais de educação física que tinham sido capacitados pela minha empresa. E lembra que o meu sonho era palestrar. Então, aqui eu falei, opa, agora eu já tô Mais já tô habilitadinho. mais habilitado. Aí o que eu comecei a fazer? Eu trazia o artista principal, mas eu abri o show com as minhas palestras. E eu comecei a ter material, começou. E aí eu fui convidado para ser coordenador de pós-graduação, porque as empresas de as universidades viram, pô, esse cara sabe organizar. E às vezes é o que a empresa precisa de um organizador local para que aquele polo cresça. Então eu comecei a coordenar pós-graduação, então era a organização da pós-graduação mais a minha empresa em parceria. Isso foi muito legal, né? Foi muito legal porque me deu a oportunidade de crescer nas organizações de evento e também dar um start também como professor universitário. Quantas faculdades você trabalhou? A faculdade que eu mais trabalhei foi a Uniguaçu, né? Você ainda continua na Uniguaçu? Continuo na Uniguaçu como Você professor. fez alguma outra ponta em outra? Aí o que acontece? Eu tenho outros parceiros, que são outros palestrantes, que por gostarem da minha organização, ainda são parceiros meus até hoje, eu organizo eventos deles. Então, Olha, sem querer ou querendo, você conseguiu armar uma estratégia, porque eu acho que isso foi um funilzão na sua vida, né? Para chegar lá no André palestrante, né? Você galgou aí você falou, meu sonho e tal, né? Mas usou uma estratégia para isso, né? Então, sim, se o cara aí que está nos ouvindo quiser ser um palestrante, talvez ele tenha que também, na área dele, seja qual for, ele tenha também que galgar. E aí vai dar malandragem também, né? Porque, por exemplo, eu já era conhecido por organizar eventos maiores. Aí eu comecei a fazer o seguinte, vou começar a fazer os meus sozinhos, minha palestra sozinho. Então eu alugava a sala, fazia um custo baixo para aquele e-mail que eu já tinha. Ó, uma palestra de 6 horinhas, R$60. Eu não queria o dinheiro. Eu queria a sala cheia. E aí eu enchia a sala. Antes da pandemia, isso, André? Antes da pandemia. Enchia a sala e aí eu fazia os vídeos. Eu dando aula sozinho, eu no folder e 100 pessoas na sala. Entendi. E aí eu comecei Malandrinho, menino. Aí eu comecei a publicar e marcar as outras empresas que contratavam palestrantes. Mas que malandrinho. Para os caras olharem e falarem, esse cara dá palestra. Escuta, vamos lá. Aí, Marção, tal, fechou tudo, parou, E ninguém aí mais veio vai a pandemia. Quer uma música de fundo agora, meu papai? Veio a pandemia. E aí aquela coisa, eu estava muito embalado com as minhas palestras e também tinha os eventos, só que daí do dia para noite. E o engraçado da pandemia foi o quê? Que o meu maior evento estava agendado para abril de 2019. Eu fiz em 15 minutos 100 vendas numa live, num ticket de R$400 na época. Isso tá falando de 2019. 2019. E você fez esse evento? Um ano antes da pandemia? Não, quando começou a pandemia. Não, então é 2020. Final de 2019, começo de 2020, perdão. Não, abril de 2020. Abril de 2020. O nome do evento era Mindset dos Campeões, onde eu ia trazer o maior atleta do Mr. Olímpia na categoria 212, que é até 96 quilos, que é o Flex Lewis, para o Brasil, junto com o Rafael Brandão, que era aquele outro atleta que eu conheci no outro evento. Então ia vir o Rafael Brandão, o Flex Lewis e o maior nutricionista do mundo na época, que é o Cris Aceto. Eles viriam para o Brasil no meu evento. E aí o que aconteceu? Lancei o folder,
E esse evento ia ser para 400 pessoas num ticket de R$ 400. Aqueles de fuder, né? Ia ser um evento muito legal. E a gente já estava pensando em fazer duas sessões. Porque eu lancei o folder, vendi 100 ingressos, levantei R$ 40 mil. Ia ser presencial, desculpa. Presencial. Já estava com tudo armado. Tudo. E- Levantei R$ 40 mil em 15 minutos. Falei, opa, vou vender isso aqui que nem água, porque não tinha nem lançado pro meu mail. E outra, não sei se você lembra, né? Mas o mercado vinha numa crescente Vinha, forte, né? muito forte. Em todos os setores. Aí o que aconteceu? Veio só a seguinte notícia. Não vai rolar. Para entrar no Brasil, 15 dias de quarentena. Para sair do Brasil, mais 15 dias de quarentena. Quem é que em sã consciência viria para ficar um mês fora de casa, porque tem que ser 15 para chegar, mais 15 para voltar. Não, Vai ficar 30 dias longe da família para dar uma palestra? Quem? Ninguém. E aí, nos mesmos 15 minutos que eu tinha vendido 100 ingressos, nos outros 7 dias que passaram depois do minuto 16, eu não vendi nenhum ingresso. Então. E aí é aquela coisa, ou você chora, ou você vende lenço. E aí o que eu fiz? Graças a Deus, para esse evento, porque eu fazia tudo sozinho, para esse evento eu contratei uma etiqueteira. Porque eu queria um outro nível de organização, era um outro passo. Então, o Patrick, para mim, já tinha sido um passo de qualidade, só que agora já ia ser um novo nível. Então, ia ser Explica o que é uma etiqueteira. Por exemplo, uma empresa que se especializada em fazer a venda na sua plataforma, na internet, e Você usou? Eventbrite, na época. Que agora eu acho que eles nem estão mais no Brasil depois da pandemia, né? Então a Eventbrite eu fechei com eles, porque a condição que eles fizeram para mim era bem legal. E ia ser aquele evento que quando a pessoa passasse na catraca, eu ia receber um aviso aqui que fulano de tal, convidado especial, chegou. Para eu ir lá e receber ele. Então, Peraí, assim, mas ainda presencial? Era presencial esse evento. Não, então, mas aí depois ele mudou? Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, não vendi mais nada, o gringo falou que não vinha mais, eu devolvi o dinheiro de todo mundo. Entendi. Aí o que eu fiz? O que eu vou fazer? Ó céus, ó vida. Aí nós começamos a migrar para o pro online. Que foi a salvação. E, querendo ou não, você pode ver o copo vazio ou o copo cheio. Sim. Então, o copo vazio, você perdeu aquela energia dos eventos presenciais. O copo cheio, eu comecei a ter um alcance a pessoas que eu não teria. Claro, sem dúvida. Então, por exemplo, o online foi crescendo. Então, por exemplo, hoje se eu lanço aqui pelo Instagram um curso, eu consegui já colocar 100 pessoas numa sala, num domingo de manhã, sem custo nenhum, porque é da sala de casa de todo mundo, pelo Zoom. E eu consigo, como palestrante, dar uma aula sem custos de organização, sem nada disso, mandando o certificado online para a pessoa, gravando a aula, a pessoa Mas aí aula. eu queria saber de você o seguinte: muitas empresas no setor da educação surfaram nessa onda, graças a Deus não quebraram porque conseguiram se virar bem e tal. Sim. Mas o que a gente escuta muito falar nos corredores aqui dos auditórios, das salas, é que nada funciona como estar presente, como a troca de olhares, como conversar com o professor André Augusto ali, pegar um sentimento dele, fazer um networkingzinho ali no coffee break, etc. Tal, né? Eu queria o teu olhar para essa. O que você acha e como é que você está vendo essa mistura pós-pandemia, já do tudo que se aprendeu, do know-how que a gente criou com essas câmeras e com essa coisa, e com a volta do presencial, né? Como que você está vendo agora, né? Eu acho que eles vieram para se complementar. Então, o evento presencial, ele sempre vai ter o lugar dele e ninguém vai tirar isso, porque ele é aquela experiência física. Então, por exemplo, se eu quero te vender essa camiseta, você pode comprar ela porque você gostou da estampa, uma estampa diferente, meio que florida, tal, entendeu? Ou você pode comprar ela porque o tecido.
Não, eu gostei do tecido. Eu gostei do tecido, a sensação Esse tecido da sua camiseta também, ele é Esse meio... tecido, você gostou desse tecido? Então, o que que acontece? Então, pessoal, o que que acontece? Você pode comprar pelas informações do produto, uma camisa polo assim, 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 tamanho M, de linho, tal, assim, assim, azul. São informações cognitivas. Então, eu posso comprar o curso por quê? Por que que eu quero o curso? Eu vou aprender a montar treino de musculação com esse curso. Você está comprando pela parte cognitiva, mas você pode comprar pela parte emocional. Eu comprei porque eu vou numa festa do Havaí com essa camiseta. Eu provei a camiseta, eu me senti mais magro. Eu coloquei esse tecido é macio na minha pele, eu me Sim. senti confortável. Você tá entendendo? Então eu acho que o evento presencial, ele é muito mais para quem tem essa experiência, quer essa experiência de relacionamento, de ver pessoas, conhecer pessoas, sentir o ambiente, tomar esse café. O evento online, ele sacia aquela pessoa que quer a informação. Ponto. Acabou. Você tá entendendo? Agora, sob o ponto de vista do homem de negócios que está sentado aí, eu quero saber de você o seguinte: ele, claro, é um fator multiplicador, né? Você me falava ali nos bastidores, no backstage, você me falava a respeito dessa possibilidade de multiplicar. Então, é assim: eu atendi ali um aluno da Austrália, né? Que você estava me contando. Então, é muito legal isso, né? Você sabe que você pode hoje alugar um auditório para 200 pessoas e que, de repente, você tem outras tantas. Que são os eventos híbridos. Formato híbrido. Tá funcionando o evento híbrido na tua Sim, área? sim. Porque o que que acontece? Vamos supor. Nós temos pessoas que querem vir para o presencial e não abrem mão disso. Mas para você vir para um evento presencial, vamos supor, nós somos de São Paulo e você é de outra cidade. Você vai gastar com passagem aérea, você vai gastar com hotel, você vai gastar com alimentação e com o evento. Então é um valor grande para ter essa experiência. Sim. Ok? Né? Agora, a pessoa que quer a informação, não quer perder o conteúdo, mas não tem o financeiro, às vezes, ou não tem Dispone tempo. tempo, porque ela consegue participar, ter o mesmo nível de informação e, às vezes, ter a vantagem de assistir esse conteúdo com mais calma dentro de casa ali, e ela consegue investir muito menos. Então, por exemplo, eu já dei aula para alunos eu tenho alunos na Itália, no Canadá. A última aula que eu dei esse final de semana, alunos do Brasil inteiro, meu penúltimo post aqui, eu pedi para os alunos. Falei, olha, para conhecer vocês melhor, vai nesse meu post aqui, até para eles conhecerem minhas redes. Eu usei essa malandragem. Vai lá e deixa o comentário de que cidade você é para eu te conhecer. Então, tinha um rapaz na Austrália que às 4 horas da tarde estava fazendo curso comigo. Pô, era 4 da manhã na Austrália, alguém estava pegando meu conteúdo. Então, Itália, Canadá, Equador, Argentina, Lisboa. Então, assim, o conteúdo tá chegando e hoje em dia é, só, só cresceu assim por causa da pandemia. Então, do mesmo jeito que ele bateu um pouquinho e os eventos presenciais sofreram e muito, ele alavancou o lado dos eventos online. Então, o que que você pode fazer? Você pode chorar ou se adaptar. Tem um livro que eu Agora, gosto que é o Adapte-se ou Morra. sim. Irmão, se você não se adaptar, você vai morrer. Então, hoje em dia, você tem que ter o presencial bem feito, como sempre, porque sempre vai ter público pro presencial, mas você tem que se programar para começar o online. E aí eu quero saber de você o seguinte: você é um cara muito de trabalhar a experiência, né? Que a gente já falou um pouco sobre isso. Dá para melhorar a experiência do cliente que assiste, como na tua área? Ou é isso mesmo? Essa câmera tal e para você, qual é a preocupação que você tem ali com o cara que está lá? Olha. Principalmente quando está rolando o híbrido, né? Eu tenho visto muito aqui, né? Professores como você tendo aulas até de posicionamento de câmera e tal, porque o cara tem que dar atenção para o aluno presente e tem que dar atenção para o cara que está ali, e etc. E você, como é um cara que pensa um pouco fora da caixa, como é que você está trabalhando se é que é possível, né? Eu, quando dou aula, aí é o palestrante falando. Eu sempre me preocupo em ter o quê? Numa tela, o chat de quem está
no online e um host que esteja atento ali para me... Ó, professor, tem uma pergunta interessante aqui. Explica para quem não está nos ouvindo. O host é Qual como é se fosse o recepcionista ali, o É anfitrião um da recepcionista sala. online. Que fica online. Então, o que que ele faz? Para que eu não perca a minha atenção da aula, do meu conteúdo, ele fica ali aceitando as pessoas, Host é uma nova moderando. profissão. Cara, pode ser, porque ele é um moderador ali, às vezes, do debate, quando ele percebe que tem uma pergunta que vai ser relevante para a dinâmica da aula, ele levanta a mão ali e aí vale a sincronia com o palestrante. Então ele tem que ser um conhecedor do teu conteúdo ou não necessariamente? Não necessariamente, mas tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado para, assim, ó, percebeu que tá tendo pergunta, levanta ali, pode... Quem é o host do André? né? Eu tenho O perfil, qual é o perfil do host do André? É uma aluna, é um aluno? geralmente é um coordenador do evento ali, um staff do evento que eu coloco, falo, ó, você vai ficar aqui, Mas você é o vai cara que você receber... trabalha ele para ficar com você outros eventos? Também. Ele vai pegando a tua manha? Ele vai pegando a manha, né? Porque aí vai tendo uma sinergia legal. legal. Você falou da experiência, né? Como melhorar essa experiência do online. Hoje em dia, com equipe de gravação, hoje em dia, a gente tá colocando ali, ó, por exemplo, a gente fez um curso agora, a gente fez um curso aqui em São Paulo para 120 professores, onde a gente colocou um telão 4K, 3 câmeras, pegando ângulos diferentes da execução do exercício e transmitindo ao vivo no telão para quem estava ali também. Então o aluno podia ver aquele, eu tô vendo você desse ângulo, mas se eu quero ver o exercício do outro ângulo porque tá cheio a turma, eu olho no telão e acompanho 3 ângulos ao mesmo tempo. Entendeu? Que é importante mostrar os ângulos. É importante, no caso de exercícios ali, quando é uma execução de um exercício, vai falar da anatomia, vai mostrar o músculo trabalhando. Então isso já é uma forma de você melhorar a experiência e não fica só o slide passando com o professor falando ali com um slide de fundo. Então eu procuro colocar vídeos, eu procuro quebrar a aula às vezes. Como quebra fazendo a aula, uma Porque, assim, dinâmica. deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, mais genérica, né? Essa relação com professor-aluno, que vinha desde o que a gente era pequeno, etc, tal, professor blá, 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 e o aluno ali sentadinho, isso de alguma forma tem mudado, a gente tem percebido. Então, você falou que quebra a aula, acho que é um pouco isso, né? Como você quebra a aula? Como que faz para não ficar chato, maçante? Na verdade, assim, eu como fui muito consumidor de cursos, eu sabia o que eu queria ter num curso como consumidor. Então, o que eu queria ter? Um curso que me entregasse conteúdo, que não tivesse muita enrolação, mas que também não fosse só teórico. Então, assim, tem que ter momentos de quebra na palestra onde a pessoa entenda que está conhecendo o professor. Você está entendendo? Então, eu costumo pegar uma história para ilustrar. Então, vamos supor... Que não tem nada a ver com... Não, porque, assim, que tem a ver para pegar gancho do assunto. Então, mano, que no teu caso é fácil quebrar, porque você vai lá mostrar um exercício e tal, já tá movimentando o corpo e tal. Fácil assim, entre aspas. Mas eu quero saber assim, teologia, o cara tá lá, o cara tá dando uma aula de teologia. Ó, vou dar um exemplo aqui. Não pode ser exemplo fácil. Fisiologia. Ensinando a fisiologia. Tem um princípio chamado princípio da sobrecarga, que é um princípio que diz que conforme o seu corpo vai se adaptando aos estímulos, você deve gradativamente ir aumentando essas cargas. Tem um cara da Grécia Antiga chamado Milo de Cretona, que ele é considerado o pai da sobrecarga progressiva. E como é que esse cara criou a sobrecarga progressiva? Ele, quando era criança, morava numa fazenda, nasceu um bezerro do pai dele que tinha defeito nas patas. Ele começou a carregar o bezerro nas costas. Conforme o bezerro foi crescendo, a carga do bezerro foi aumentando progressivamente e ele foi ficando mais forte. O corpo dele teve que se adaptar para suportar a carga do bezerro que ele carregava nas costas. Essa é a história. Como é que eu explico para o meu aluno na aula? Eu inventei que o Milo de Cretona foi o primeiro fundador da Sociedade Protetora dos Animais. Aí eu começo a contar uma história para quebrar a dinâmica da aula. Tá ficando cansativo. Tem que sair um pouco fora disso aqui. Aí o que eu fiz?
Milo ficou sabendo, Milo era uma pequena criança na Grécia Antiga. Milinho. Milinho de cretona. O papai, ele ficou, quando criança gosta de pet, gosta ou não gosta? Então, Nossa. quando ficou sabendo que ia nascer o bezerro, ficou perguntando, papai, quando é que vai nascer o bezerro? No dia seguinte, quando nasceu o bezerro, o papai de Milo chegou para ele e falou, Milo, tem uma notícia boa e uma ruim. Aí o Milo falou, o que foi, papai? Ele falou, ó, o bezerrinho nasceu. Milo ficou, ó, radiante. Ele falou, mas a notícia ruim é que eu vou ter que sacrificar o bezerro. Milo começou a chorar. Falou, por quê, papai? Ele falou, o bezerro nasceu com as patinhas defeituosas. Milo grudou naquele bezerro e começou a chorar e falou, não, papai, não, papai, não. Ali criou-se a Sociedade Protetora dos Animais na Grécia. E ele falou, papai, nem que eu tenha que Tudo carregar isso- esse bezerro nas costas, você não vai matar ele. Aí o aluno entende, eu conto uma história, dou uma quebrada na aula e volto pro conteúdo. Então eu conto uma piada, o que eu tento fazer? Isso é a didática do professor. Você tenta achar dentro do assunto um gancho para quebrar, porque quando eu falo, conto uma história, faço uma piada, faço uma bagunça, na cabeça do aluno é como se eu estivesse dando tempo para ele armazenar as informações que ele já pegou, começando do zero e startando um novo conteúdo que eu vou passar em. Show de bola. Entendeu? Ó, deixa eu te falar uma coisa. Agora, eu queria saber aqui o seguinte, eu estava pensando, e nesse momento, eu informo, então, ela voltou pós-pandemia, você está fazendo os seus cursos, e agora, daqui para frente, o que você imagina? Eu quero saber duas coisas de você. O foco da EU Informa, para onde é que vocês estão indo, e também quero saber tua opinião com relação a esse segundo semestre ou ao ano que vem, se você... É o Momento Mãe de Ná que eu estou chamando aqui no backstage, tá? Momento Mãe de Ná de André, então você quer falar primeiro do foco de vocês, da sua estratégia daqui para frente, pós-pandemia, e depois eu quero Mãe de Ná, da tua previsão para o segundo semestre e para o ano que vem. Certo. Lembrando que nós estamos no ano de eleição. Sim. O que acontece? O meu foco agora, nesse segundo semestre, porque quando veio a pandemia, a gente parou todos os presenciais e eu foquei em algumas mentorias online. Então, o foco agora, graças a Deus, estou com a agenda lotada. E aí, inclusive, mês passado, de 4 fins de semana, eu trabalhei 3. Esse agora, de 4 fins de semana, eu vou trabalhar 4. Eu só tenho agenda livre agora em novembro. E cada uma em um estado. Todo final de semana eu tô fora. Show. Então, o que acontece? O presencial tá voltando forte, porque as pessoas precisam de contato, gente. As pessoas ficaram 2 anos aí, ó, esperando ver gente. Ser humano gosta de gente. Então tem gente que tá esperando para ir no evento. Aqueles eventos que foram cancelados aí nos últimos 2 anos vão acontecer e Estão acontecendo. estão acontecendo. E assim, graças a Deus, aquele momento inicial de incerteza, de não saber, de tem vacina, não tem vacina, parece que passou, né? Tem casos ainda tem, mas numa gravidade menor. Então isso dá pra gente uma segurança de que os presenciais vão continuar bombando e com Agora ajuda do online. do online. Então, porque o presencial, fazer um evento presencial toda semana, para uma empresa que não é tão grande, demanda muito. Então, qual que é a estratégia agora? Presencial pelo menos uma vez por mês, mas nada impede de todo final de semana ter uma mentoria online. Você tá entendendo? Você faz live, André? Faço live, inclusive. Você faz live? Quem quiser seguir nas redes sociais ali, @André Augusto Silva, tem vários aí. Faz live, casamento, festa, bar mitzvah? Casamento eu já fiz 2. Já fiz dois casamentos, né? O que chamar a gente faz, porque aqui a gente vai para cima. Ó, aqui tem uma pergunta aqui, culpa da produção. Você tinha perguntado sobre previsão para 2022. A minha previsão é, independente do governo, independente do que for, vai continuar crescendo. Porque a gente tem um gargalo muito grande no Brasil, que é o gargalo do serviço.
As pessoas saem da faculdade, saem, seja qual for a área delas, muito cruas e inseguras para atuar. Então, muitas vezes a área educacional, a qualidade da formação caiu e as pessoas saem muito inseguras. Então, elas saem procurando o que eu posso fazer para complementar, para me sentir seguro para te atender, seja a culinária, seja O que for. o que for. Então, a demanda vai continuar crescendo. E é essa a minha esperança. Muito bom. Aqui tem uma pergunta feita pela produção, não é por mim, falando para você contar algo polêmico que você tenha Algum evento. alguma coisa que tenha acontecido em algum evento legal, porque a gente quer saber também uma sainha justa sua. Passou por alguma? Vai falar que não. Sempre passa, né? Sempre passa. Ó, vou contar uma aqui do E eu quero evento. saber como você arrumou, né? Porque aí senão a gente não dá dica. Não, vou contar aqui do evento do próprio Patrick Tuor, o treinador suíço, estava aqui no Brasil e na parte prática do evento, um dia foi teoria, todo mundo junto, né? No auditório, e no outro dia foi prática. Então eu dividi em turmas e dividi atletas para que ele treinasse cada atleta em uma turma. E vem um atleta super famoso treinar com ele, o nome do atleta é o Horse, um atleta muito famoso, foi treinar com ele. E o Horse começou a passar mal durante o treino. Começou a passar mal, com vontade de vomitar, e aí o treinador pegou e falou, ó, pessoal, ele olhou para a turma, tinha umas 80 pessoas em volta dele aí para ver aquele treino, ele falou, infelizmente, isso aqui é uma coisa que eu não posso controlar, o atleta tá passando mal, e eu vou ter que interromper aqui o treino. E tava no meio do conteúdo. Ele falou, não dá para eu continuar. Porque não tem como substituir, né? E aí, porque o que acontece? Se ele fosse começar a dinâmica toda, até o outro atleta aquecer, dá aquela perdida no... Sei. Só que aí o atleta olhou, a minha sorte foi o quê? Como é que a gente deu o jeito? O atleta, eu dei muita sorte, porque o atleta olhou e falou assim, não! O atleta levantou e falou, me traz um lixo. Aí trouxeram um lixão pra ele. Aí eles... Aonde ele tava ali, ele pegou, sentou, isso é até meio nojento, mas ele pegou e enfiou o dedo na garganta assim, ó. Enfiou o dedo na garganta, vomitou assim, ó, dentro do lixo. Aí a galera olhou assim, arregalou o olho, ele enfiou o dedo de novo, vomitou tudo de novo, pegou o lixo, botou de lado, foi no banheiro, lavou o rosto e falou, tô pronto. Tô novo. Começa de novo. Bora! Caramba. Aí o gringo olhou pra cara dele assim e falou, sério? Ele falou, é. Aí o gringo fez assim, ó, um suíço. Imagina a cena, um suíço bate a mão na testa e fala assim, brasileiro é tudo louco mesmo. Aí a galera começou a dar risada, ficou um clima super... Aquilo que ia ser um down no evento virou um... E todo mundo saiu comentando, olha a parte mais legal foi aconteceu. aquela ali que o cara aí mostrou uma superação do atleta, mas foi uma saia justa que a gente conseguiu contornar e show, deu cara. certo. Virou algo legal. Bacana. Então, isso aqui foi um total backstage do evento, lá dentro, né, do que aconteceu. Você acha que agora você está mais preparado para assumir um novo desafio da tua empresa? Você está pensando? Estou curioso disso, já falei, eu perguntei umas 3 vezes, você escorregou. Eu quero saber o seguinte, se a empresa vai mesmo decolar, você vai ter ali uma equipe, vai abrir um escritório, porque assim, hoje você está fazendo ainda um híbrido, se eu vou chamar assim, né? Você é um híbrido, e aí? Como que vai ser a Informa aí para frente, já que você está acreditando que o ano vai ser bom? Então, agora o que eu estou fazendo? Eu tenho muita facilidade de desenvolver, mas a minha dificuldade, como eu já te disse, às vezes organizar, administrar. Então, algumas etapas que eu fui fazendo, mas não dei a continuidade, por exemplo, um website muito bom para hospedar meus cursos. Eu tô com o website lá, pronto, mas eu não
Não botei ele para funcionar do jeito que era para estar, porque até você achar uma pessoa de mídia que acerta com você direitinho e tem aquele entrosamento, eu perdi, eu tinha essa pessoa. Mas a pessoa recebeu uma baita proposta de uma multinacional e você acha que ela vai ficar com o André ou vai para a multinacional? Ela foi. Sim, claro. Mas agora o que que eu tô numa fase de reestruturação, melhorando o canal, fazendo canal no YouTube, investindo mais no meu Instagram, crescendo não só o meu como palestrante, mas investindo agora não só, tipo, eu em forma, mas André Augusto Silva, uma empresa, Sei, legal. para que eu possa ter um suporte e fazer lançamentos online. Mas não um lançamento online que igual eu tô acostumado a fazer no orgânico, mas não, um lançamento Mais mais pro, com mais todas parrudão. as etapas bonitinho, com patrocinado, com tudo isso que a gente sabe hoje em dia aí que o pessoal tem feito. Mas estou reestruturando online, porque assim, se eu for lançar qualquer curso hoje em dia, graças a Deus, com o mailing que eu já tenho, eu encho esses cursos. Mas se eu quiser que esse negócio Se profissionalize se mais. profissionalize mais, tenho que investir bem nesse digital e é o que eu estou fazendo agora. Há um mês atrás eu fechei com uma nova empresa que está cuidando dessa parte, inclusive se você acompanhar nas minhas redes, a qualidade dos reels, da edição, de tudo isso, de um mês para cá já mudou e eu estou com os cursos agora nos estados. Então eu tenho agenda aqui, Rio de Janeiro tem agenda, Minas tem agenda, São Paulo tem agenda, Santa Catarina tem agenda, Porto Velho tem agenda, Espírito Santo tem agenda. Então, aos pouquinhos o presencial está chegando, eu faço uma base ali, mas o online está chegando também e o meu objetivo é fortalecer bem no online, porque um online muito forte eu consigo um alcance muito grande e eu vou fazer alguns presenciais, mas vários online. Então a minha cabeça é o quê? Online quase todo final de semana, não só comigo, mas outros professores, Isso é importante. e os cursos presenciais para dar aquela solidez para a pessoa falar, não, a empresa é séria, não é só online, mas tem presencial também, sabe? Ó, tio, bate bola, o André Augusto. Olha bem naquela câmera. Olha na lente da verdade. Referência no seu ramo, tem? Arnold Schwarzenegger. Ah, E esse cara aqui atrás também, né? quer contar a história do... Bora lá. Quando eu cheguei aqui, pessoal, tá vendo esse cara aqui, ó? Essa cena aqui, pra mim, é uma das cenas que a minha infância, né? O Rock Balboa, né? Subindo as escadas ali na Filadélfia. Eu acho que os meninos vão conseguir colocar aqui pra vocês em casa verem. Uma das coisas mais legais que aconteceram na minha vida foi o quê? Tá ali nos Estados Unidos estudando a teologia e um aluno meu me ligou e falou: André, você que é fã do rock, olha o que eu encontrei aqui. Uma corrida na Filadélfia que começaria nas escadas ali do Museu da Filadélfia com o Rock Balboa, que tem a cena icônica ali do Rock subindo ali, fazendo aquela cena. E aí era 1 hora e pouquinho da onde eu morava. Eu fiz a inscrição e a prova era no dia do meu Uma aniversário. maratoninha, uma corrida que 10K? 10 quilômetros. 10K. Tinha 5 e 10 quilômetros, eu escolhi correr 10. E aí eu preparei uns amigos. Tinha os amigos ali, então foi eu, minha esposa, 2 amigos e a esposa de um desses amigos. Então fomos em 5 pessoas. A gente fez essa prova de corrida e é muito legal porque as pessoas iam fantasiadas dos personagens. Então eu fui fantasiado de Rock. Chegou lá, eu encontrei o Apollo do treinador fantasiado também. Tinha o Draco, que é o alemãozão. Show, cara. Então foi uma... E aí quando eu cheguei aqui no podcast, vi esse quadro aqui, me veio à memória isso e aí eu mandei as fotos aí pro pessoal. Então foi bem legal. Mas você me perguntou de referência. Referência na minha área, eu tenho o Arnold Schwarzenegger como uma grande referência. Por quê? Porque é um homem que teve sucesso em tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Então, às vezes, você está em casa, você conhece o Arnold atleta e o Arnold governador. E o Arnold ator. Qual é a possibilidade de um rapaz que morava na Áustria
saí da Áustria. Então, primeiro, ele era do exército na Áustria. Ele treinava dentro de um canhão. A história dele é essa, depois vocês podem pesquisar. Enquanto a turma dormia no quartel, ele acordava 4 da manhã e ele levantava pesos dentro do canhão. Porque os superiores dele não podiam ver ele treinando fora dos horários. Era horário de dormir, ele tinha que estar dormindo. Então ele acordava mais cedo e treinava dentro do canhão. Um dia, quando ele percebeu que ele estava pronto, ele soube que ia ter um campeonato na cidade, ele fugiu. Ele pulou o muro do quartel e foi para o campeonato. Ele ganhou o campeonato. Quando ele estava pulando o muro de volta com o troféu, cataram ele, o comandante dele pegou ele. E ele ia ser punido, mas o comandante olhou e falou, o que é isso aí? Ele falou, o troféu, eu fui campeão. Aí o cara falou, o quê? Você foi campeão? E isso pro exército era bom. Ele falou, fui. O cara falou, então tá bom, você tá autorizado a treinar todo dia. E aí ele começou a treinar, começou a evoluir e ter os resultados. Ele via as revistas da época dos atletas e falava, eu quero ir para os Estados Unidos e quero ser ator igual esses caras. E ele foi, com um sotaque horrível. Quando ele chegou lá, todo mundo falou, esse cara não vai virar nada. Olha o sotaque dele, olha como esse cara... E a frase mais famosa é, I'll be back, por causa do sotaque. Ele teve as chances, foi indo, foi crescendo, foi crescendo. Quando ele se lançou, ator famoso, quando ele se lançou pra política, todo mundo falou o quê? Esse cara ganhar? É uma piada esse cara. Como é que esse cara, nem americano ele é? Ele ganhou a eleição, foi um dos melhores governadores da história da Califórnia. Depois que ele ganhou, ele foi mexer com empreendedorismo. Hoje ele é dono da Arnold Sport Fair, que tem a maior feira de fitness na América Latina, que é o Arnold Brasil, a gente participou aqui juntos. O Arnold Europa, que é feito na Espanha. O Arnold Reino Unido, que é feito na Inglaterra. O Arnold Ásia, o Arnold, que é feito na Austrália. E o Arnold Ohio. Então ele tem os 5 maiores eventos fitness do mundo. Levando o nome dele. Leva o nome dele. Então como é que esse cara não vai ser referência para mim? Ah, com certeza. Show de bola, André, citou. Aqui eu quero saber de você se nessa brincadeira toda se há um arrependimento em André Augusto nessa carreira profissional. Cara, arrependimento. Se eu for falar para você que não tem, né? Porque às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, a gente sofre para tomar algumas decisões, até demora às vezes para tomar algumas decisões. Porque a gente às vezes fica com medo, que empreender no Brasil dá medo. Ato heróico. Dá medo, é ato heróico. Só que quando você às vezes perde esse medo, você percebe que era necessário ter passado aquele perrengue para aprender e amadurecer. Erro, talvez. Sim. Quando você... Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu me arrependo de tal coisa porque eu errei. Não, né? Não, mas o erro ele faz parte do seu amadurecimento. Então hoje em dia, assim, às vezes que eu errei, eu agradeço porque me ensinou a não fazer mais aquele mesmo erro. Então assim, eu costumo dizer que o inteligente ele aprende errando. E o sábio aprende com o erro dos outros. E o burro, mesmo errando, não aprende. Então, assim, algumas vezes hoje, eu posso ser sábio. Eu vejo o erro do Oswaldo e falo, opa, não vou por ali porque o Oswaldo se deu mal. Mas muitas vezes eu falo, opa, não vou fazer isso porque eu já errei nisso e nisso eu não vou cair mais. Né? Então, arrependimento, cara, não há. Tudo que eu desisti, eu tenho arrependimento. Tudo que eu continuei, eu tive sucesso. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu entrei na aula de flauta. Desisti. Entrei na aula de cavaquinho. Desisti. Entrei na aula de teclado. Desisti. Mas tudo que eu continuei, eu fui bom. Eu fui bem sucedido. Eu me destaquei. Então, algum arrependimento é desistir. Não desista de nada no meio. Tem aquele ditado que diz que pior do que fazer errado é não fazer. Né? Ou, alguns dizem pior que decidir errado é não decidir também, né? Então, tomar uma decisão errada serve como lição. Agora, não decidir ou não fazer, você nunca vai saber se aquilo daria ou não certo. Sim, e aí você fica naquela.
E se eu tivesse? E se eu Não, vai lá, decida, vai para cima e se errou, caiu, levanta, aprendeu com o erro e já era. Levanta, sacude. E dá a volta por cima. É isso Andrezito, aí. estamos chegando aqui no final do nosso backstage e eu quero de você uma mensagem para quem está começando. A pessoa que, de repente, está começando a fazer um evento, está começando na área ou está começando a fazer um evento novo, já é uma pessoa, mas vai começar a fazer um evento novo, tal, tudo. Você tem alguma frase ou alguma dica para essa pessoa? Se eu puder dar uma dica para você, é a seguinte: comigo foi muito instintivo isso, né? Então, o que muito me ajudou foram parceiros. Parceiros. Só que você tem que ter uma boa ideia para conseguir atrair esses parceiros. Então, assim, mapeie quais são os parceiros em potencial que você vai precisar para fazer aquele evento. Então, no meu caso, era um evento fitness. Eu mapeei. Quem que pode me ajudar? Loja de suplemento, farmácia de manipulação, marmita fit, roupa, tênis. Pô, eu fechei contrato com a Adidas. Eu tinha contrato com a Adidas. Ah, é verdade, eu lembro Você tá entendendo? Então, assim, nutricionista, nutricionista, fisioterapeuta, massagista, esteticista, tudo isso cuida da saúde. Então, eu tenho parceiros em todas essas áreas. Então, isso garantia que o meu produto tivesse uma boa experiência para o cliente e a chance de ele dar errado era muito menor. Então, a minha dica é: mapeie bem e tenha coragem de ir lá e apresentar a sua ideia. Muito valeu. Andrezito, olha, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter dedicado esse tempo para nós, muitas frases, muitos insights, foi muito bom. Eu quero te fazer a última pergunta, se você quer participar da festa do Havaí, você falou na Cara, camisa, a gente vai... só se você tiver um abacaxi para eu colocar aqui nesse tupete. Valeu, Andrezinho, obrigado. Obrigado, Oswaldo, pelo Obrigado. convite. Espero que o pessoal de casa tenha gostado desse bate-papo. Com certeza. Foi muito gostoso. Valeu. E para você, então, que esteve conosco durante esse tempo, quero agradecer. Backstage de Eventos fica por aqui. Eu espero que você tenha se divertido como a gente se divertiu. E até a próxima, até o próximo programa. Valeu, obrigado. Até mais.